Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro que vamos levar muito conteúdo para quem está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 7 de julho e o Expresso União já está no ar. E eu começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, a gente está sendo transmitido também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante, gente, é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois de se inscrever, você pode acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Fica a dica para você aí de casa não deixar passar mais nada da nossa programação. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 77.166 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas aqui no Brasil. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 361 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde, que foi divulgada nesta quarta-feira em Brasília. Segundo a pasta, o estado do Mato Grosso do Sul não enviou o balanço do dia. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante toda a pandemia é de 32.687.680 e o total de óbitos alcançou 672.790. E, gente, de acordo com o relatório da Rede de Vigilância Genômica da entidade, foi confirmado a predominância das sublinhagens BA.4 e BA.5 da Ômicron aqui no Ceará. Um relatório da Fundação Oswaldo Cruz no Ceará identificou que o estado possui a presença de sublinhagens mais transmissíveis da variante Ômicron do coronavírus. O relatório foi elaborado pela Rede de Vigilância da Fiocruz Ceará e confirmou a predominância das sublinhagens BA.4 e BA.5. A maioria das amostras são de residentes de Fortaleza. O documento é referente a 115 amostras colhidas no período de 27 de maio a 18 de junho do Laboratório de Biologia Molecular para Diagnóstico da Covid-19 do EMOSSE. A entidade salientou que ainda que pessoas com um esquema vacinal completo ou que tomaram a dose de reforço aumentaram os níveis de proteção contra a Covid-19. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal antecipou a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos após a confirmação de um caso em humano, algo que não acontecia desde 1978. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou na última terça-feira um caso de raiva humana. Após o comunicado, o governo do Distrito Federal decidiu antecipar a campanha de vacinação antirrábica, oferecendo doses para cães e gatos a partir desta quarta-feira. De acordo com o Ministério da Saúde, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. O animal doméstico deve ser vacinado a partir dos 3 meses e é necessário que a imunização seja reforçada anualmente. Atualmente, estima-se que a população de cães e gatos em todo o Distrito Federal seja de 345.033, dos quais 308.419 são cães e 36.613 gatos. Ainda de acordo com a pasta, a raiva é de extrema importância para a saúde pública devido ao seu alto grau de letalidade, por ser uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano transmitido por cão e gato, e pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2020 e 2021 foram registrados 40 casos da doença. Nesse ano, já foram confirmados 3 óbitos causados pela exposição ao vírus transmissor.
E, pessoal, passa a valer a partir desse mês a nova regra que torna obrigatório o uso da nova etiqueta de conservação de energia elétrica nos refrigeradores nacionais ou importados. Determinada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, a nova etiqueta contará com 3 subgrupos, que apresentará um diferencial de até 30% de consumo de energia entre os produtos considerados mais eficientes. A novidade é que será disponibilizado também na nova etiqueta um QR Code, mas a princípio ele vai mostrar ao consumidor informações relacionadas ao refrigerador, como se o produto está ativo ou inativo, suspenso ou até cancelado. Futuramente, o Inmetro incluirá na ferramenta informativos para o uso inteligente e eficiente, juntamente com comparações com produtos menos econômicos. Será disponibilizada também uma calculadora para que o consumidor tenha noção do consumo energético do produto e de quanto será a cobrança na sua fatura de energia. As geladeiras terão as etiquetas divididas em 3 subgrupos. As sinalizadas com A, seguidas de 2 sinais de mais, menos 20% de consumo, e as sinalizadas com A, apenas com um sinal de mais, menos 10% de consumo de energia. O objetivo do Inmetro é mostrar ao comprador o produto que mais economiza energia e fazer com que as indústrias usem cada vez mais tecnologias eficientes em seus produtos. A etiqueta antiga será permitida até 30 de junho de 2023. Os consumidores também poderão exercer o papel de fiscalizadores das fabricantes e importadoras que não passarem a usar a nova etiqueta nos produtos a partir da data estabelecida. As novas regras que classificam a eficiência energética dos refrigeradores pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem foram atualizadas em 2021. Entre elas, há mais 2 que tornam ainda mais rigorosas as classificações, mas só entram em vigor em 2025 e em 2030, respectivamente. E foi aprovada em primeiro turno a proibição do ensino de linguagem neutra em Belo Horizonte. Foi aprovado na última terça-feira na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em primeiro turno, um projeto de lei que proíbe o uso da linguagem neutra na grade curricular, no material didático de instituições de ensino público e privado e em editais de concursos públicos. Agora a medida seguirá para as comissões em que serão analisadas as emendas apresentadas ao texto. De autoria do vereador Nicolas Ferreira, o projeto de lei atribui sanções administrativas para as instituições de ensino e aos profissionais que violarem o uso da língua portuguesa considerada padrão. Também ficou determinado que as secretarias responsáveis executem todos os meios necessários para a valorização da língua portuguesa. Contrária ao projeto, a vereadora Duda Salabert afirmou que os surdos serão os mais prejudicados com a aprovação do texto. Segundo ela, é preciso lembrar que as libras têm como estrutura pronominal a linguagem neutra. Por outro lado, para Flávia Borja, o projeto preserva as crianças. Vocês não estão preocupados com a educação. Linguagem neutra é uma ferramenta da ideologia de gênero. É preciso defender as nossas crianças nas escolas. É o que disse Flávia Borja. E atenção, hein? Quem se inscreveu no processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o segundo semestre de 2022, já pode conferir se está entre os selecionados dessa edição. A divulgação foi informada pelo Ministério da Educação na noite de ontem. O resultado pode ser acessado na página do SISU, que fica no portal Acesso Único. Agora, esses selecionados na chamada regular vão ter de 13 a 18 de julho para efetuar as matrículas que vão ser diretamente nas instituições para as quais eles foram aprovados. Para quem não conseguiu classificação para ficar entre os selecionados na chamada regular, calma, que ainda há chances para disputar uma dessas vagas ofertadas nessa edição do SISU. Desde ontem, essas pessoas que ainda não foram selecionadas podem manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para registrar na página do SISU que você deseja participar dessa última etapa
do segundo processo seletivo de 2022 terminará às 23h59 do dia 18 de julho, claro, no horário oficial de Brasília. E, gente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, estima-se que em todo o país ocorrem cerca de 200 mil acidentes domésticos por ano com crianças. Esse dado se amplia em cerca de 25% em média nesse período do ano em que a gente está, as férias escolares. Julho chegou e o período de férias escolares para as crianças e os adolescentes também. Férias essas aguardadas pelas numerosas possibilidades de lazer, brincadeiras e descanso e que alteram rotinas, o que aumenta os riscos de pequenos acidentes, quedas e traumas dentro e fora de casa. A capitã do Corpo de Bombeiros, Carolina Olinda, detalha quais os acidentes mais comuns nesse período de férias. Bom, um dos mais comuns que a gente vê são as queimaduras, né? Onde as crianças vão para a cozinha, tem panela quente, o forno quente. Também é muito comum quedas, né, de móveis de altura, ou então móveis virar por cima da criança porque ela está tentando subir naquele móvel. Pode acontecer também ingestão de produtos químicos, né, que ficam em ambientes baixos na cozinha, ou então a criança pode entrar no banheiro, acontecer algum afogamento no sanitário, ou em bacias onde a pessoa deixa água com panos de molho, roupa de molho. Outro muito comum também é o choque elétrico, que pode acontecer quando você deixa as tomadas desprotegidas, a criança ela tem curiosidade, vai lá, mexe, então ela pode levar um choque. Quando você deixa o celular lá na tomada, com o carregador na tomada, sem o celular estar carregando, a criança pode pegar aquele fio e colocar na boca, morder, e ela pode vir a levar um choque. A capitã falou ainda dos cuidados que os responsáveis devem ter nesse período, inclusive para pessoas que vivem em zona rural. Se puder isolar a cozinha para que a criança não consiga acessar aquele ambiente, esse seria a precaução mais ideal. Caso você não consiga, ter cuidados de quando for utilizar o forno, quando for cozinhar, evitar que essa criança entre na cozinha. Sempre que for guardar produtos químicos, e remédios também, sempre em locais elevados, onde essa criança não consiga acessar e não tenha o risco de ingerir esses produtos químicos e remédios. Sempre que for deixar roupas de molho, evitar deixar no chão ou próximo de locais que as crianças consigam acessar. Pessoas que moram em ambientes mais rurais, que acontece muito, infelizmente hoje até em ambientes urbanos também, dependendo do ambiente, pode acontecer acidentes com animais peçonhentos, né, como escorpiões, aranhas, cobras. Carolina Olinda esclareceu que em caso de emergência o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição. Sempre que você tiver uma emergência, nós estamos aqui para servir a sociedade. É só você ligar 193, que uma das nossas viaturas vai até a sua casa e vai te ajudar. Rosângela Cruz, que é mãe do Emanuel, de 15 anos, e do Benjamin, de 4, falou dos cuidados que ela tem nesse período. A gente tem todo o cuidado de manter sempre as tomadas vedadas. Aqui na varanda, a gente teve o cuidado de mandar botar a tela, né, de proteção, para ele brincar à vontade aqui. Desde dele criança, a gente tem esse cuidado com as tomadas, com a escada. Rosângela ressaltou ainda dos cuidados fora de casa. Quando sair com ele para passear no shopping, porque é muito comum as mães nas férias levar ao parquinho, levar ao shopping. Então é importante colocar no bolso da criança o número do telefone do pai, da mãe ou da tia. É uma ideia bem legal. É isso, sempre importante manter os cuidados, principalmente nesse período de férias escolares. E, gente, mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. Acesse jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então não saia daí que eu estou de volta já já.
E estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, pessoal, aproximadamente 21 estados e o Distrito Federal anunciaram a redução do ICMS. A mudança vem após uma lei aprovada no Congresso em junho desse ano, que limita a 17% a alíquota sobre a gasolina, diesel, energia elétrica e outros insumos. Cerca de 21 estados e o Distrito Federal anunciaram a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços sobre combustíveis. Entre eles, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal. A mudança vem após uma lei aprovada no Congresso em junho deste ano, que limita a 17% a alíquota sobre a gasolina, diesel, energia elétrica e outros insumos. Antônio José, assessor de economia do Sindipostos, detalhou quais os impactos no bolso do consumidor. Se a gente comparar o bolso do consumidor como uma pessoa, estão todos morrendo de rir, porque está começando a sobrar dinheiro para ele consumir em outras atividades da economia. O dinheiro que ele gastaria em gasolina, em combustível, ele vai passar a gastar no supermercado, usar no shopping center, na diversão. O assessor de economia falou ainda que aqui no Ceará o valor do combustível pode reduzir ainda mais quando for posto em prática pelo governo do estado a redução do imposto. Existe o produto que vem da Petrobras, o produto que vem do exterior, o produto que vem de outros fornecedores. Então a gente pode dizer uma média do que vai cair. Vai cair ainda mais em torno de 70 a 90 centavos, R$1, afora o que já caiu. Já pensou? A gente vai ter uma gasolina bem em conta. Andréia Gurgel, maquiadora, deu sua opinião sobre a redução do valor do combustível. Baixou, mas não baixou o suficiente porque o nosso salário não aumentou, né? A gente está rodando menos, está comendo pior, né? Está cortando alguns luxos, né? Umas saídas, então a gente está vivendo para trabalhar. Quanto mais rápido reduzir, melhor fica o nosso poder de compra e a gente pode voltar a ter uma vida minimamente normal, né? Vandenberg Almeida, economista, falou sobre a perda de arrecadação por parte do Estado em relação à redução desse imposto. Mostra-se uma preocupação muito forte em relação aos estados. Os estados têm muito do seu orçamento atrelado à questão do ICMS. Então, uma perda de receita como essa vai acabar mexendo com a questão dos seus investimentos. Investimentos esses na área da saúde, na área de educação. Então, uma perda num momento como esse momento de retomada da economia, onde ainda muitos setores estão se recuperando por conta da pandemia. Então, o Estado vinha arrecadando de forma significativa para poder manter suas contas equilibradas. O economista esclareceu ainda qual o impacto dessa redução do ICMS para a economia brasileira. Há um certo impacto para a economia, principalmente quando a gente olha essa questão de inflação. A inflação no Brasil hoje é um pouco desequilibrada, então quando a gente pensa e começa a verificar essa questão do teto do ICMS, isso vai trazer um ganho significativo, pelo menos aí entre 1 a 1,5, uma queda de pontos percentuais na questão de inflação, o que já é algo animador para a economia, o que é algo animador para o consumidor, somente que ele vai sentir no preço de alguns produtos essa queda muito fortemente. E o governo do presidente Jair Bolsonaro vai obrigar os postos a exibir de forma clara e ostensiva os preços dos combustíveis praticados em estabelecimentos antes da lei que impôs esse teto de 17% aí no ICMS. De acordo com o Palácio do Planalto, a finalidade da medida é permitir que os consumidores possam compará-los com os valores cobrados no momento da compra. A medida foi feita por meio de decreto que será publicado no Diário Oficial da União. E o presidente do Senado afirmou que a instalação de CPIs só devem acontecer após as eleições.
Na última terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que fará a leitura em plenário do pedido de instalação de novas comissões parlamentares de inquérito. Em suas redes sociais, ele disse que reconhece a importância das CPIs para investigar ilícitos no MEC, desmatamento ilegal na Amazônia, crime organizado e narcotráfico. De acordo com Rodrigo Pacheco, os procedimentos regimentais ainda serão definidos. A ampla maioria dos líderes entende que a instalação de todas elas deve acontecer após o período eleitoral, permitindo-se a participação de todos os senadores e evitando a contaminação das investigações pelo processo eleitoral. É o que afirmou o presidente do Senado. Com 31 assinaturas, senadores de oposição protocolaram um requerimento de criação de uma CPI para investigar no Senado um suposto esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação. Senadores podem incluir ou retirar o apoio às CPIs. Parlamentares da base governistas tentam retirar pelo menos 5 assinaturas do pedido já protocolado até a leitura do pedido de instalação no plenário. E Boris Johnson não é mais o primeiro-ministro do Reino Unido. Ele renunciou ao cargo nesta quinta-feira após uma série de pressões causadas por escândalos envolvendo o seu governo. Ao menos 18 membros importantes do seu gabinete já tinham pedido renúncia. Em meio a uma avalanche de crises e abandonado aí por aliados, ele ainda tenta permanecer no cargo até que um novo líder do Partido Conservador seja escolhido, o que deve acontecer nos próximos meses, mas a possibilidade é rechaçada pela oposição trabalhista e por alguns membros da sua legenda. E ontem a Polícia Civil incinerou drogas apreendidas em operações aqui no estado do Ceará. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil incinerou mais de 3 toneladas de drogas em Aquiraz. Os entorpecentes teriam sido apreendidos entre 2015 e este ano, em 29 cidades do Ceará. O montante queimado inclui quilos de maconha, de crack, de cocaína, unidades de comprimidos de êxtase, unidades de medicamentos diversos e ampolas de anabolizante, além de frascos de maconha líquida, entre outros. De acordo com o titular da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, Alisson Gomes, apreender a droga significa um baque financeiro e causa um desmantelamento nas organizações criminosas. Amigos, Fortaleza segue com a cesta básica mais cara em junho e tem o maior aumento do Brasil. O valor subiu em 9 das 17 capitais onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Entre maio e junho, as maiores altas ocorreram no Nordeste, nas cidades de Fortaleza, Natal e João Pessoa. Segundo a pesquisa, São Paulo foi a capital onde a cesta básica teve o maior custo, aí na média de R$ 777,01, seguida por Florianópolis, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Nas cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju, Salvador e João Pessoa, na Paraíba. Na comparação com junho do ano passado, todas as capitais pesquisadas tiveram alta de preço, com variações que oscilaram entre 13,34% em Vitória e 26,54% em Recife. A pesquisa indicou ainda que o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.527,67, ou seja, 5,39 vezes o salário mínimo atual, que é de R$ 1.212. E, gente, o saque do FGTS extraordinário terminou no dia 15 do mês passado. Mesmo com o fim do pagamento, os trabalhadores com direito ao saque ainda podem resgatar a quantia. O calendário de pagamento do saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho terminou no dia 15 de junho, mas quem ainda não sacou o benefício pode resgatar o valor até 15 de dezembro deste ano. O pagamento foi creditado automaticamente na conta poupança digital do aplicativo Caixa Tem.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, se não ocorrer a utilização, os valores retornarão à conta do FGTS com a devida correção. Quem ainda não recebeu o crédito do saque extraordinário do FGTS de forma automática poderá solicitá-lo por meio do aplicativo FGTS, também até o dia 15 de dezembro de 2022. Todos os trabalhadores com saldo disponível do FGTS têm direito ao saque de até R$1.000. Ao todo, foram liberados 30 bilhões de reais para 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Quem antecipou o saque aniversário do FGTS e ficou com o valor bloqueado na conta não poderá retirá-lo nesta etapa. Isso ocorre porque a nova rodada de saque só poderá ser feita para contas com recursos liberados. E o plenário do Senado aprovou ontem um projeto de resolução que permite zerar o IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas. Pela proposta, a redução a zero do IPVA não é impositiva, mas serve como uma sinalização para estados e para o Distrito Federal. O texto agora segue para promulgação. Segundo o relator Messias de Jesus, o objetivo do projeto é contribuir para baratear as motocicletas de baixa cilindrada que são adquiridas pela população de baixa renda para prover o seu sustento. E segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, os pequenos negócios são responsáveis por cerca de 420 bilhões de reais por ano só aqui no Brasil. Os pequenos negócios geram renda de aproximadamente 420 bilhões de reais por ano, o equivalente a cerca de 1/3 do Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos aqui no Brasil. Segundo o levantamento do Sebrae, os negócios de menor porte injetam 35 bilhões de reais por mês na economia brasileira. O relatório analisou a participação na economia de microempresas, pequenas empresas e microempreendedores individuais. Ainda conforme a pesquisa, os MEI geram 11 bilhões de reais todos os meses, o que significa 140 bilhões por ano. As micro e pequenas empresas geram mensalmente 23 bilhões de reais, movimentando 280 bilhões por ano. Os negócios de menor porte correspondem a 30% do PIB. Um dado importante é que o número de trabalhadores por conta própria no Brasil cresceu 26%, passando de 20 milhões e 500 mil para 25 milhões e 900 mil entre os anos de 2012 e 2021. Nesse mesmo período, o número de formalizações entre os microempreendedores individuais passou de 2 milhões e 600 mil para 11 milhões e 300 mil, uma alta de 323%. Isso significa um crescimento 12 vezes maior entre os microempreendedores individuais comparado com os donos de negócios que não se formalizaram. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quinta e até amanhã.